Olá, tudo bem, pessoal? Vamos então para a nossa terceira aula de exercícios de geometria plana do nosso curso de matemática do Enem, oferecidos por nós do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal da ABC. Eu sou o André e vou dar continuidade então aos exercícios de geometria plana. Vimos então ângulos e triângulos, certo? Nas aulas de teoria. Trabalhamos com os triângulos e suas formas e seus ângulos internos. Então aqui vai o primeiro exercício. Complete com os valores dos ângulos indicados nos triângulos, que vão ser dados a seguir, e classifique, os triângulos de acordo com as suas formas. Vamos para o primeiro triângulo. O primeiro triângulo ele possui os seguintes ângulos: 60 graus, 60 graus e beta, que é justamente a nossa incógnita. Como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo resulta em 180 graus, certo? Portanto, para a gente descobrir o valor de beta, basta montar uma equação simples de primeiro grau para descobrir. Beta mais 60 mais 60 é igual a 180 graus. Portanto, isolando o beta, temos que o seu valor é de 60 graus. É familiar esse triângulo, não é não? Todos os ângulos internos, 60 graus. É claro, a gente está falando do triângulo equilátero. É o triângulo que possui todos os lados e todos os ângulos internos congruentes, certo? Todos possuem a mesma medida. É o triângulo mais bonitinho, né? Agora é o nosso segundo triângulo. Ele possui os ângulos de 50 graus, 50 graus e beta, que é justamente a nossa incógnita. Bom, da mesma maneira que foi feito anteriormente, para calcularmos o valor de beta, basta montar a seguinte equação do primeiro grau, levando em conta que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Portanto, beta mais 50 mais 50 é igual a 180 graus. Então, beta possui o valor de 80 graus. Qual é esse triângulo que a gente está trabalhando? A gente pode perceber que possui dois ângulos de mesma medida, certo? Dois ângulos congruentes. Então, a gente pode deduzir que se trata do triângulo isósceles. Possui ao certo, dois lados com a mesma medida, bem como dois ângulos também congruentes. E por último, o nosso último triângulo tem os ângulos internos beta, que é a nossa variável, 30 graus e 70 graus. Sabendo que a soma dos ângulos internos é 180 graus, portanto, beta mais 30 mais 70 é 180. Logo, beta possui o valor de 80 graus, mais uma vez. Esse triângulo ele é todo irregular, certo? Quando a gente bate o olho assim. E quando a gente analisa os ângulos, todos possuem medidas distintas. Portanto, a gente está falando do triângulo escaleno. Vamos agora para o nosso segundo e último exercício desta aula. Dado o triângulo abaixo, sabe-se que o seu perímetro é o dobro de sua área. Qual o valor de y? Temos algumas informações importantes aí no enunciado, portanto. Este é o nosso triângulo em questão. Tem lados 3 metros, 4 metros e y, que é justamente o lado que queremos descobrir. A gente lembra, a gente viu nas aulas de teoria, demonstramos como se calcula a área de qualquer triângulo, que é efetuada justamente multiplicando a base e a altura, e dividindo isto por 2. Lembra que a gente dividiu um quadrado ao meio e calculamos a área do triângulo que resultou na divisão do quadrado. Portanto, base vezes altura sobre 2 é o que a gente vai fazer para calcular a área desse triângulo. Sendo a base 4 metros e a altura 3 metros, a gente tem, portanto, que a área deste triângulo em questão é de 6 metros quadrados.
Lembre-se da unidade de medida, metro quadrado, porque a gente está trabalhando com área, muito importante. E o seu perímetro, por sua vez, é dado pela seguinte expressão: 3 metros mais 4 metros mais y é igual ao perímetro, que seria 7 mais y, metros, né? Porque a gente está trabalhando com perímetro, ou seja, o contorno da figura. O contorno é metro, a unidade, no caso. Sabendo o perímetro e a área, basta trabalhar com as informações dadas no enunciado. Ele falou que o perímetro é o dobro da área, ou seja, se multiplicarmos a área por 2, chegamos no valor do perímetro, numericamente igual, né? Portanto, sendo o perímetro 7 mais y e a área 2, é a área 6, né? Só que multiplicado por 2, isolando o y, temos que o valor desse terceiro lado do triângulo que queríamos descobrir é dado por 2 vezes 6 menos 7, que é 5 metros. Basta observar, quer dizer, é interessante observar que a gente está trabalhando com o triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, que é justamente o triângulo que introduzimos o teorema de Pitágoras. Então, é um triângulo retângulo por possuir um ângulo de 90 graus, certo? Que esse ângulo é dado justamente pela intersecção ali dos segmentos de reta dos lados 3 metros e 4 metros. Ali tem uma perpendicularidade, né? Então, trata-se de um triângulo retângulo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Espero que eu tenha ajudado e eu vos convido para acompanhar conosco o conteúdo da próxima aula.